Olá, tudo bem? Eu sou Silvia Zanelato, sou mentora de mulheres, treinadora comportamental, psicanalista, escritora do livro Vida com Propósito e palestrante. E hoje eu venho aqui conversar com você sobre um tema que me pediram para a gente conversar aqui, que é sobre segurança, né? Mulher segura. Afinal de contas, existem dicas, conselhos que fazem com que a gente se torne mais segura? Existe alguma coisa que você possa fazer para se tornar mais segura? Vamos conversar sobre isso? Vem comigo. Como se tornar uma mulher mais segura? Muitas pessoas me perguntam sobre isso. E a verdade é que hoje eu quero fazer só um bate-papo com você sobre essa questão sobre segurança. Se você, já vamos começar aqui do começo. Primeira coisa, para a gente ter segurança, a gente precisa se sentir segura de si, né? De nós mesmos. Só que assim, se você olhar, se você sentir segurança apenas por aquilo que você tem, você nunca vai ter o suficiente quando você se compara àqueles que têm mais do que você. Se você só sente confiança a partir daquilo que você faz, você nunca vai se sentir segura o suficiente, porque sempre vão ter pessoas que fazem mais do que você. Agora, se você se sentir segura a partir daquilo que você é, do seu ser, aí eu posso dizer para você que vai ficar mais fácil se sentir segura, ser uma pessoa segura, sabe? Tem confiança em si. O que muitas vezes as pessoas acabam, né, errando é muitas vezes achar que a segurança ela tá naquilo que você faz, naquilo que você tem, ou até mesmo no seu biotipo, né? Então, por exemplo, se eu tenho um rosto, nossa, meu rosto é perfeito, meu corpo é perfeito, então eu me sinto segura de mim. E aí é que você está bem enganada, porque existem, e diante dos meus atendimentos, diante, né, das coisas que eu já ouvi, eu posso te dizer que existem muitas mulheres lindas fisicamente que não se sentem seguras. Porque a segurança, ela não vem daquilo que você tem, daquilo que você passa por fora, mas daquilo que você carrega por dentro. A segurança, ela está mais voltada diante das virtudes do caráter que você tem, dos valores que você crê, sabe? Que você sabe que você tem aqueles valores que você traz com você com certeza sim. Esses são os meus valores. Eu acredito nisso. Se você fosse comparar com as pessoas e se você for buscar sempre ter aquilo que as pessoas têm, se você nadar, né, nesse mundo onde todo mundo corre atrás da boiada, né? Todo mundo corre atrás, todo mundo faz o que todo mundo faz. Nossa, esse vídeo viralizou, vamos fazer vídeo assim também para viralizar. E as pessoas muitas vezes medem a sua segurança e pautam a sua segurança através da sua beleza física, através daquilo que elas têm, daquilo que elas fazem, através dos likes que elas ganham, da fama, do status, do dinheiro. E aí, se você medir a sua segurança acima disso, você nunca vai ser de fato uma pessoa segura, porque você vai estar sempre se comparando com os outros, e se você se compara com os outros, sempre vão ter mais do que você, entende? Em determinada área. Por isso que a segurança, o segredo da segurança, tá em você entender quem você é, na sua identidade, em você entender os seus valores, em você, através disso, dar passos e atitudes em direção aos teus sonhos. Por quê? Porque a segurança também, ela vai muito de encontro às nossas atitudes. Então, quanto mais eu tenho resultados em determinadas coisas que eu faço, mais segura eu vou me tornando aquilo. Por exemplo, eu, eu tenho uma tendência um pouco à timidez, apesar de muita gente falar, não, não é. Tenho. Eu sou um pouco introvertida. Eu, eu gosto da solitude. Eu não sou aquele tipo de pessoa que adora e cheia de gente. Eu tenho uma certa necessidade de estar mais comigo, sabe? De ter o meu tempo com Deus, de ter o meu tempo, sabe, com as pessoas que eu amo, de ter o meu tempo quietinho, em solitude. Eu tenho uma certa necessidade. Quando eu comecei a fazer rádio, há mais ou menos, sei lá, uns 13 anos, 14 anos atrás, eu me recordo que eu tinha medo de falar. E por muitos anos eu fiquei com medo de me escutar. Eu ficava pensando, poxa, minha voz não é legal, tipo, não tenho voz de radialista, porque na minha cabeça a voz de radialista sempre era uma daquelas pessoas que tinha uma voz mais grave, sabe? Uma voz mais forte. E a minha voz ela é um pouco mais fina, né? Ela é mais doce, calma, delicada, tranquila.
Então eu sempre acreditava que isso era um ponto a menos pra mim, sabe? Então, mas eu ia, eu ia. E eu confesso pra você que durante, eu acho que uns 7 anos, eu fiz rádio, mas eu não me escutava. Eu lembro que muitas vezes meu marido, ele passava pelo Facebook, né? Ele passava o Facebook e a gente transmitia pelo Facebook naquele tempo. E eu lembro que quando ele parava, ele às vezes ficava olhando. Ele ficava vendo, né, a minha entrevista ali na rádio, as coisas que eu tava falando. Eu dizia, João, por favor, baixa, né? Ou sai daqui, não quero ficar me ouvindo. Por quê? Porque eu tinha vergonha de me ouvir. Eu tinha uma certa insegurança. Só que eu não permitia que essa insegurança que eu tinha me freasse a ponto de eu parar de fazer aquilo que eu sabia que era mais importante para mim fazer, sabe? Por exemplo, eu sabia que aquele programa, de alguma forma, ajudava muitas pessoas. Na época, eu tinha um programa chamado Histórias de Vida. Então, nós contávamos as histórias das pessoas. Era muito legal esse programa, muito bonito. E depois do ano da pandemia, eu migrei para o programa Mente Inabalável, que trabalhava mais a mentalidade das pessoas, ajudando as pessoas a fortalecerem na fé, a entenderem, né, a sua cabeça, os comportamentos, enfim. E eu sabia que aquilo dali, de alguma forma, estava trazendo para as pessoas, de algum modo, estava ajudando as pessoas. Tinha um propósito maior, entende? Então eu tirava o foco de mim mesma, eu tirava o foco de, ai, a minha voz não é tão boa, nossa, eu não fico tão bonita assim, ou, sabe? Eu tirava o foco de mim e eu colocava o foco naquilo que era o propósito. E aí é que tá um segredo para você poder ter segurança. Não é a segurança em si, porque muitas vezes você faz isso com insegurança. Mas as atitudes que você vai fazendo, apesar da insegurança, apesar do medo, te tornam uma pessoa mais segura. Então, mesmo eu sabendo que na minha cabeça, para mim, a minha voz não era de uma locutora, não era de uma radialista, a minha voz era muito chata, sabe? Várias crenças que eu tinha sobre a minha voz, sobre a minha comunicação, mesmo assim, eu estava focada no propósito da minha mensagem. Eu sabia que a minha mensagem ajudava as pessoas. Então, eu queria que ela chegasse mais longe. Então, por causa disso, eu passava por cima da minha insegurança para que eu pudesse levar a mensagem, o propósito. Então, uma coisa muito importante é, apesar da insegurança, você passar por cima da insegurança, você passar por cima do medo para levar a mensagem, para de fato focar no seu propósito. Talvez hoje você seja uma mulher que está sendo aí chamada para falar para multidões. Talvez você seja uma mulher que está sendo chamada para fazer uma faculdade em determinada área. Talvez você seja uma mulher que está sendo chamada para trabalhar em determinada área que vai precisar de você uma certa segurança. Se você sempre diz não, 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 não é para mim. Por quê? Porque muitas vezes você tá com foco em você. Porque você coloca o foco em você. Nossa, mas eu não consigo. Nossa, mas não, mas eu não sou tão boa. Sendo que na realidade o foco deveria estar no seu propósito. No propósito, sabe? Naquilo que vai além de você. Naquilo que está além, sabe? Na mensagem que você vai carregar, na mensagem que você vai passar. Porque se toda vez, e quanto mais você vai fazendo isso, mais segura você vai se tornando. Porque quanto mais você comunica, mais você aprende a se comunicar. Quanto mais você faz determinada coisa, mais você está aprendendo. Quanto mais você repete, mais você aprende. Quanto mais você repete, mais você melhora. Então a questão é você parar de ter medo de falhar. E começar a fazer mesmo se sentindo insuficiente, mesmo achando que não é bom o suficiente. Mesmo saindo, sabe, desse pensamento da impostora, da sabotadora, indo fazer aquilo que precisa ser feito. Uma linguagem bem curta e grossa, né? Quanto mais você vai fazendo aquilo que precisa ser feito, mais você vai se tornando segura. E aí, quanto mais você vai percebendo as coisas que você fez e você vai vendo naquilo resultado, mais você vai se tornando uma pessoa segura. Então, a segurança, ela vem de pequenas atitudes. De vencer o medo, apesar de vencer o eu não sou tão boa o suficiente, ou a minha voz não é tão boa o suficiente, ou isso daqui não é tão bom o suficiente para eu vou fazer e vou melhorando. Eu vou repetindo e vou melhorando. E é tão legal a gente pensar sobre isso, porque quando os grandes profetas eles são chamados por Deus, né? E eu gosto muito da história de Jeremias, que quando ele é chamado, ele diz que ele não era, ele era muito novo, né, para isso. E a gente vê ali nele um certo medo, né?
medo de ser quem Deus estava chamando ele para ser, sabe? Muitas vezes a nossa segurança vem da gente não acreditar que a gente pode ser aquilo que Deus está nos chamando para ser, sabe? Mesmo quando Deus está dizendo, ei, eu não vai na tua força, eu tô aqui, eu vou te ajudar, eu vou com você. Mesmo que você não esteja preparada para isso, eu te capacito, eu te ajudo. Só dá o primeiro passo. Às vezes na nossa vida, Deus pede a gente que dê o primeiro passo, porque conforme a gente vai dando o primeiro passo, Ele vai dando o chão. Mas a gente fica tão insegura em dar pequenos passinhos, porque a gente acha que nunca vai ser boa o suficiente. E se a gente nunca é bom o suficiente, mas não dá os primeiros passos, a gente nunca vai ser mesmo. Porque a melhoria, a excelência, a segurança, ela vai vir com fazer, com a repetição. Então não tem fórmulas mágicas. É você dar a cara mesmo pra bater, é você fazer o que precisa ser feito. É muitas vezes as pessoas olharem, rirem de alguma coisa que você fez e você continuar. Por quê? Porque você sabe que a mensagem é importante, que o propósito é importante. Então é você não ficar se sentindo insegura, olhando para o lado, olhando para as mulheres que fazem aquilo que você faz, olhando para as pessoas que fazem melhor aquilo que você faz, mas você entender que dentro de você tem um valor, tem algo tão grandioso, tão maravilhoso, sabe? Que aquilo que você tem vai fazer a diferença na vida de alguém, sabe? E aí, quanto mais você pratica, melhor você fica. Quanto mais você pratica, mais autoridade você vai ganhando. Mais segurança você ganha. Então, que você não desista. Ainda que você se sinta insegura. Que você continue. Tá bom? Esse é o meu desejo. O meu conselho para você. Até o próximo vídeo.